Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de entregar ao senador Paim, já entreguei ao senador Hélio José, um material que foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pelo Movimento pela Verdade na Previdência, que é uma nota técnica jurídica sobre a questão do argumento do déficit. Nós sabemos que hoje a grande discussão sobre a reforma da Previdência, sobre o déficit, ela circula em torno de uma interpretação jurídica. E eu queria parabenizar o senador e o relator pela convocação dos especialistas agora, que poderão, se Deus quiser, ao final do dia de hoje, lhes dar uma posição correta sobre qual a interpretação constitucional desse sistema de seguridade social. Pode passar, por favor? Antes de iniciar, eu gostaria de falar sobre o que é o Estado brasileiro. Para definir o Estado brasileiro, pessoal, nós temos que ir lá no preâmbulo da Constituição de 88, que é um resumo de tudo que está lá, naqueles 250 artigos. E o Estado brasileiro diz o seguinte: a nossa Constituição, aprovada pelos representantes do povo, lá em 88, falou: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna. Ou seja, nós não estamos lidando, em especial quando se trata de reforma de previdência, com o simples querer de alguém. Nós temos que lidar com o querer da Constituição, com o querer do povo. E muitas vezes esse querer não é atendido pela forma antidemocrática que alguns processos tramitam nessas casas legislativas. E ao final, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundados na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com solução pacífica das controvérsias. Por que eu trouxe a questão da solução pacífica das controvérsias, senador Paim? Porque, infelizmente, o nosso país, principalmente na Câmara dos Deputados, o que menos tem se visto é uma solução pacífica. A reforma da Previdência que está aí posta, que gerou a convocação dessa CPI, ela atropela, muitas vezes, o processo legislativo e o regimento, como nós vimos. E o nosso Supremo Tribunal Federal, embora acionado várias vezes, tem se mostrado um pouco omisso com relação a esse atropelo regimental. Pode passar, por favor? Como eu disse para vocês, a problemática central da discussão do déficit da Previdência está na hermenêutica jurídica constitucional desse cálculo. De um lado, nós temos a União dizendo que tem um déficit absurdo, e como o Guilherme Portanova trouxe na última reunião da CPI que ele participou, nem o governo federal consegue combinar um número só do déficit. Cada vez eles trazem um número diferente. Com base nisso, os estudiosos pararam para analisar toda essa situação e eu espero que todos possam aqui abrilhantar com conhecimento. Primeiro, hermenêutica, que é um termo difícil, já pensando nisso, em especial porque eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro nos assistindo, hermenêutica é a arte da interpretação da norma jurídica. E essa interpretação ela não surge do nada, ela surge da vontade do legislador. Ela surge da vontade do Constituinte. E essa vontade que hoje não é obedecida. A vontade do Constituinte passa a ser a vontade daquele que patrocina certo projeto. E isso está muito errado. E isso é o exemplo clássico do que eles fundamentam hoje o déficit da Previdência. Pode passar, por favor? Esse é o slide, relator e prezado presidente, apresentado pela secretária do Tesouro Nacional na audiência pública, inclusive o Dr. Guilherme Portanova esteve aqui. É o slide número 2, onde ela afirma que o total do déficit da Previdência foi de 205 bi em 2015 e de 293,7 em 2016. O que nós vemos nesse cálculo de imediato? Eles estão misturando o regime geral de previdência social com o regime próprio de previdência social. Não bastante, eles estão misturando o regime próprio dos municípios, dos estados e da União. E se não fosse suficiente, estão misturando como regime próprio os militares, inclusive os anistiados. A concessão de anistia, ela não veio com previsão orçamentária para retirar recursos da Seguridade Social.
Até os anistiados fazem parte do cálculo do governo. Isso mostra o desespero de nós, especialistas, a grande maioria sentado nessa mesa, de ver esse discurso na televisão propagado e contra a televisão não podemos falar nada. E, graças a Deus, temos a oportunidade de falar aqui. Pode passar, por favor? Lá na DPF 415, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência no ano passado, eu sou um dos advogados dessa ação, e o governo Temer, logo que assumiu, apresentou este gráfico, dizendo o seguinte: olha, essa DPF, para quem não conhece, ela busca no Supremo Tribunal Federal a explicação desse sistema de seguridade social. De onde vem, para onde foi, o que é cálculo, o que é receita, o que é despesa, e ataca principalmente a DRU, porque, segundo os estudos, há um superávit, e esse superávit é retirado pela DRU e também não pela DRU, e utilizado para outras fontes. E a exposição de motivos da DRU diz que ele é usado para pagamento de dívida pública. Então, nós estamos questionando o Supremo Tribunal Federal, com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, sobre o que vale mais a pena: pagar a dívida pública ou ruir o sistema de seguridade social. Até hoje não tivemos resposta, porque o ministro Janot está com esse processo, há mais de 8 meses, e não devolve. Há 8 meses ele não devolve. Tá? Mas o governo apresentou os seus esclarecimentos na época, e trouxe que o déficit em 2015 era de 122 bilhões. Já é diferente do déficit que eles trouxeram aqui. E quando o Porta Nova falou, em alto e bom som, vocês não conseguem nem combinar o que vocês vão falar e qual o valor correto desse déficit, porque cada hora é um valor diferente. E isso está errado, isso é uma irresponsabilidade com as contas públicas. Pode passar, por favor, e eu vou demonstrar isso para vocês agora. Ao se falar de previdência social, nós temos basicamente 4 formas, que é o regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social, que são os servidores públicos, os militares e as previdências privadas, que podem ser públicas ou fechadas. Como eu disse, a problemática central, hermenêutica jurídica constitucional. Para isso, nós vamos responder 2 perguntas para iniciar aqui, terminar, na verdade, a exposição. Considerando que os números que estão em discussão, tanto os da Anfip quanto os tragos pela União, são os mesmos, o que muda é só o que vai ser incluído como receita e o que está sendo incluído como despesa. A diferença é essa. Tá? E essa diferença é explicada pela Constituição com muita clareza, que é o que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Para essa primeira pergunta, pode passar, por favor. A Seguridade Social engloba os regimes previdenciários dos servidores da União e militares? Por favor. Por que não engloba e por que só o regime geral de previdência social faz parte da Seguridade Social? Uma resposta simples: porque os nossos legisladores constituintes o quiseram. Simples. Por como eles quiseram. Lá na Constituição tem o título 8, que é da ordem social. Já o capítulo 2º trata da Seguridade Social. Na Seguridade Social ele traz saúde, previdência social e assistência social. Pode passar, por favor? No capítulo 1, lá no artigo 194, ele diz claramente: Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Na seção 3 do mesmo capítulo, trata da Previdência Social. Senador e relator, isso é super importante. Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Então, a Previdência Social de que trata o artigo 194 da Seguridade Social é previdência do regime geral. Previdência dos servidores públicos é tratada em um outro campo, um outro capítulo, que é do artigo 40 da nossa Constituição Federal. Outra coisa importante: tudo que se trata de Seguridade Social teve uma modificação importante com a emenda 20 de 98, que é o foco de toda essa problemática interpretativa. Pode passar, por favor? Basicamente, então, Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência do regime geral. Pode passar, por favor? O financiamento desse sistema, como já foi amplamente falado aqui, está no artigo 195, que vem das contribuições sociais do patrão e do empregado e do empregador, PIS, COFINS, concursos prognósticos, etc. E esses tributos têm vinculação específica
Qual que é a vinculação constitucional desses tributos? Pagar previdência social do regime geral, assistência social e saúde. Nada mais do que isso. Pode passar, por favor? Segunda pergunta. Pode ser incluído no orçamento da Seguridade Social as despesas com o regime próprio dos servidores e militares? Pode passar, por favor? A resposta está no parágrafo 2º do artigo 201. 165 trata dos orçamentos. Lá no parágrafo 5º ele diz que a lei orçamentária anual compreenderá 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. O artigo 201, parágrafo 2º, que é o que trata da Previdência Social, senador, da Seguridade Social, diz o seguinte: a proposta de orçamento de Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social, ou seja, regime geral, e assistência social. Misturar no orçamento da Seguridade Social despesa com o servidor público e militar beira a irresponsabilidade fiscal. Mas por que isso nunca foi ventilado e por que isso não é um crime? Por favor. A problemática... Pode passar, por favor? Vale perguntar, quando se fala de déficit. A Previdência tem caixa próprio? A Previdência possui receita própria? A Previdência possui despesa própria? Essas perguntas nós vamos responder aqui ainda. Por favor, pode passar. De onde vem o déficit? Eu falei aqui de irresponsabilidade fiscal e disse que essa irresponsabilidade não virou crime. Por quê? O governo baseia, e disse isso claramente pela secretária do Tesouro Nacional e pelo secretário do Orçamento Federal, que eles obedecem à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, senador. O que essa lei fez? Com a emenda 20 de 98, foram incluídos, além de outras modificações, 2 artigos na nossa Constituição, o 249 e 250. O artigo 250 trata do fundo poupador para garantir o pagamento dos benefícios da Previdência Social. Um fundo poupador, ok? E que seria regulamentado por lei. A lei que veio regulamentar foi a Lei Complementar 101. Pode passar, por favor? Se analisarmos o déficit que o governo Dilma trazia, o governo do Lula também, o governo que estava antes do governo Temer, eles alegavam que o déficit era basicamente a subtração da receita previdenciária somente, só considerava folha de pagamento, menos toda a totalidade dos benefícios previdenciários. E aqui eu falo só previdenciários, tá? O cálculo do governo Dilma trazia 85 bilhões de déficit, 82,5 bilhões de déficit em 2015, porque eles consideravam só despesa com o regime previdenciário. Então, pegava a folha, menos despesa do regime previdenciário e encontrava um déficit. O governo Temer foi além. Ele incluiu o regime próprio, incluiu o militar como despesa, mas não incluiu as receitas desse pessoal também. Pode passar, por favor. Qual era a vontade do legislador constitucional reformador da emenda 20, lá em 98? Esse é o ponto central da discussão do déficit. O artigo 250 foi criado pela PEC 33, o senador Paim deve lembrar dela, né? Eu acho que estava aqui, e foi aprovada com o relatório do senador Beni Veras. Na curiosidade, eu fui estudar este relatório todo, tem mais de 800 páginas, para entender qual era a vontade do Congresso ao editar a emenda 20 e ao editar o artigo 250, que é o fundo poupador. Pode passar, por favor? Primeira coisa, em verdade, a diversidade da base de custeio. Ela já vinha prevista na Constituição de 88 e ela foi esmiuçada e aclareada com a emenda 20 de 98, que trouxe a PIS, a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido destacado no texto constitucional. E lá no relatório, para não dizer que eu estou mentindo, senador, eu dei um print da tela do computador que está escaneado o relatório oficial aqui da Casa, do Senado Federal, de julho de 97, onde o senador Beni falava o seguinte, que foi aprovado. Esse é o relatório aprovado que gerou o texto que tem hoje. Manda o bom senso que eventuais superávits no sistema previdenciário sejam poupados e aplicados adequadamente para financiar as crescentes despesas do futuro. A Lei Complementar 101 trouxe o quê? Nesse caixa, pode passar, por favor? Nesse caixa, a Lei Complementar 101, no artigo 68, falou, no fundo poupador, que é do artigo 150, só vão ser inseridas as contribuições da folha e outras receitas. De imóveis, etc. Mas não constou todas as receitas do artigo 195, certo? O problema é que hoje a União e os técnicos não se adaptaram às novas disposições da emenda 20.
porque eles não entenderam a vontade do legislador reformador da emenda 20 de 98, senador. Esse foi o grande problema. O que mais que eles queriam? Recomposição do caixa. O artigo 250 não veio só para poupar e aplicar a sobra do dinheiro da Seguridade Social. Veio também para recompor o caixa da Previdência Social, que havia sido subtraído para o pagamento de despesas com o programa de privatização no governo Fernando Henrique. Está escrito, trouxe aqui também o print da tela. Criar mecanismos de participação do INSS na repartição das receitas derivadas da privatização das estatais, para cuja implementação, em muitos casos, foram utilizadas reservas técnicas da Previdência Social. Então, ou seja, o artigo 250 tinha duas funções: poupar o que sobrava, aplicar, ou seja, guardar o que sobrava, porque o legislador, quando ele aumentou a diversidade e diversificou o custeio, a base de financiamento, ele sabia que ia sobrar. Ele falou, vai sobrar, eu preciso poupar para garantir o pagamento dos benefícios no futuro. E esse fundo vai ser composto do quê? Das contribuições da Folha, etc., e também para o INSS participar do que lhe foi subtraído com o programa de estatização. Pode passar, por favor? Desestatização. Ou seja, o artigo 250 buscava apenas e tão somente ressarcir a Seguridade Social pelo vilipêndio das despesas técnicas, das reservas técnicas para o programa de privatização das estatais e acumular os eventuais superávitos do recém-ampliado princípio da diversidade da base de custeio. Pode passar, por favor? O artigo 68, como eu disse, da Lei Complementar 101, trouxe lá no parágrafo 1º que esse fundo vai ser constituído de receita das contribuições sociais para a Seguridade Social, previsto na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195, que é a folha. Mas esse é o fundo, senador. Esse é o fundo. O fundo não acabou com o princípio da diversidade da base de custeio e ele não aniquilou o artigo 195. Pode passar, por favor. Conclusão. Os técnicos do Tesouro Nacional e do Orçamento Federal, a prima facie, senador, não estou acusando ninguém, eles não se adaptaram às novas disposições e à vontade do legislador constitucional da emenda 20 de 98. Esse foi o grande problema. Como eles não se adaptaram, eles passaram a manter a aplicabilidade da regra antiga, que só folha de pagamento custeia a Previdência, e não é. Previdência Social custeada e financiada solidariamente pelo sistema de Seguridade Social. E esse sistema, como os números mostram, ele é superavitário quando analisado só do ponto de vista da Previdência do regime geral. Pode passar, por favor? Tanto que agora o governo da situação trouxe um plus, que o regime geral eles não tinham discussão sobre haver déficit nele, que sim havia um superávit. E qual foi o plus? Incluir militares e regime próprio para gerar um déficit. Porque quando se analisa só sobre o prisma do regime geral, não tem um déficit. Tá? Pode passar, por favor. Nessa linha, essa aqui é a tabela da Anfip, tá? Que obedece a essa sistemática que nós estamos conversando agora, e traz o superávit em vários anos. Essa tabela é até 2015. Pode passar, por favor? Esse superávit, se acumulado, sem correção monetária, sem nada, e se tivesse aplicado no fundo para o qual foi criado, esse fundo teria 658 bilhões de reais acumulados, sem atualização, sem investimento, sem correção, sem absolutamente nada. 658 bilhões de reais. E a ideia do fundo era o quê? Que esse valor servisse para garantir o pagamento dos benefícios no futuro. Só que a União e o Tesouro Nacional interpretam essa subconta da Previdência Social como uma conta de despesa corrente, e não uma conta de fundo poupador. É aí que está o problema também. Eles passam na conta para pagar, e não passam na conta e guardam o que sobra. É aí que está o problema. Pode passar, por favor? Vale responder, então, a Previdência tem caixa próprio? Não, ela compõe a Seguridade Social. A Previdência possui receita própria? Não, ela é custeada pela Seguridade Social. A Previdência possui despesa própria? Não, ela faz parte das despesas da Seguridade Social. O sistema pode ser individualizado para saber com que se gasta, mas em termos de orçamento, de pagamento e de recebimento, ele é um todo. Ele é um todo que deve ser considerado como esse todo. Pode passar, por favor? E para onde foi esse superávit, para finalizar, da Seguridade Social que eu mostrei para vocês? Em torno de 658 bilhões sobrou, quando analisado o sistema de Seguridade Social só com o regime geral. A desvinculação das receitas da União, tá? Que é o artigo 76 do ADCT, se vocês forem estudar a exposição de motivos, e com certeza os senadores sabem disso porque aprovaram a lei,
um dos objetivos principais é o pagamento da dívida pública brasileira, da crescente dívida pública brasileira, um dos principais fundamentos. Então, subentende-se que essa desvinculação, já que o Brasil não está tendo um investimento social, ela está sendo utilizada para o pagamento de despesas com a dívida pública. Pode passar, por favor. E isso deve ser investigado pela CPI. No orçamento executado da União em 2015, por favor, pode passar, a dívida pública ocupava 42,43% do orçamento da União, enquanto a Previdência ocupava 22,69%. A disparidade é muito grande, mas ninguém fala dessa. Pelo contrário, quando se cita de dívida pública, querem culpar quem defende, quem é contra a dívida pública de caloteiro. Ninguém quer dar calote, a Fatorelli vai explicar isso muito claramente ao final. Ninguém quer dar calote. Só precisa saber o que está sendo pago, porque isso ocupou em 2015 42% do nosso orçamento. Esse é o executado, é o que entrou e que pagou. Pode passar, por favor? E o orçamento geral da União projetado para 2017, pode passar, por favor? Aumentou de 42 para 50,66 o gasto com dívida pública, uma dívida que nunca foi auditada, uma dívida que só se paga juros, porque ela não é amortizada, isso os números mostram, e a Previdência ocupou 19% do orçamento previsto para 2019. Nós estamos diminuindo o gasto com Previdência e aumentando o gasto com dívida pública, mas ninguém fala da dívida pública. O problema é sempre a Previdência Social. E como eu acho que os colegas vão falar, principalmente o pessoal do regime próprio, o resto que vão falar de regime geral, a doutora Jane, a doutora Adriane, o problema da reforma atual é atacar principalmente o regime geral. Enquanto nós vimos aqui que o regime geral não é o problema, porque ele, fazendo parte da Seguridade Social, ele é superavitário. Então, se vamos atacar e se vamos igualar, que iguale quem está acima a quem está abaixo, e não diminua quem está abaixo para mais baixo, que é o que eles querem fazer. E essa história de que a reforma não atinge o pobre, atinge sim muito. É o mais prejudicado. Ela não atinge o rico. Pode passar, por favor? Quanto à dívida pública, a Fatorelli vai saber explicar melhor também, mas dizem, a dívida pública é auditada. Não, não é. Todos os anos, nas leis orçamentárias que passam nas casas legislativas, é aprovada a obrigatoriedade de fazer dívida pública. E essa obrigatoriedade é vetada pelo presidente da República. Assim o foi, inclusive, pela Lula, pela Dilma e foi pelo Temer. Isso não é diferença de partido, isso não é diferença de presidente. Isso é uma prática do governo federal. Eles vetam. E qual que é o objetivo do veto, senador? Confronto com o pacto federativo. Por que auditar uma dívida pública confronta o pacto federativo? E a dívida pública ela deveria assumir nessa comissão um papel importante, senador Paim e senador Hélio, porque ela é quem está sugando o sistema de seguridade social. É para ela que querem destruir o sistema de seguridade social. E muito estranha, inclusive foi confessado pela secretária do Orçamento, pelo secretário do Orçamento e pela secretária do Tesouro Nacional, que o Tesouro incentiva o cidadão e a empresa a comprar títulos da dívida pública. Se o senhor entrar no site do Tesouro Nacional, é impressionante como eles incentivam a gente a gastar e comprar títulos do Tesouro Nacional. Isso gera dívida pública. Então, ao invés de incentivarmos uma relação previdenciária, incentivarmos que o cidadão tenha coragem de investir no seu sistema público de previdência, nós estamos incentivando ele a gerar dívida pública. E quem é que sai ganhando com isso? Pode passar, por favor. No final, agradeço. Creio que deixei explicado essa situação da distinção hermenêutica da análise do cálculo e fico à disposição para demais perguntas. Obrigado.